Sejam todos muito bem-vindos à primeira trimestral de 2026 da classe de adolescentes. Nós estamos aqui com professoras e professores maravilhosos que nós queremos também dar as boas-vindas a todos que vieram presencialmente neste lugar especial que é a Casa de Deus. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que estão online, porque ser professor, ser diretor de adolescente é um privilégio, é uma oportunidade muito importante, porque vocês foram escolhidos por Deus. Então vocês têm uma grande missão, um rebanho, digamos. E hoje nós queremos falar de toda essa mudança que houve no departamento, no Ministério de Adolescentes. E nós vamos colocar primeiramente a importância de colocar os adolescentes para fazer parte de cada momento da classe. E é por isso que nesse momento nós vamos cantar juntos a música Descansar. E nós vamos convidar os adolescentes para vir conosco para cantar essa música junto com todos vocês. Vamos lá, se a internet não tiver, nós vamos cantar mesmo assim. Tenta colocar o celular que a gente vai cantar. Enquanto isso, nós queremos dizer que os momentos de cântico são momentos importantes. E é importante que você descubra também se alguém na sua base toca para que ele possa acompanhar os cânticos. Isso é muito importante. Agora vamos lá, todo mundo. Viver pensando no amanhã, eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, irei temer, posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé. Descansar nos braços do Pai, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Que os adolescentes participem de cada momento. E agora nós queremos convidar aqui a diretora e professora da base escolhida da Igreja Central de Boa Vista para fazer a oração inicial. Convido todos que estão presentes para cá. Bom dia a todos. Bom dia. Oremos. Querido Santo e Eterno Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua igreja, aprendendo mais sobre ti e como ensinar nossas crianças e adolescentes, Deus. Que através desse estudo nós possamos tirar esse aprendizado para a nossa vida e cada dia mais estarmos perto de ti e ensinar as pessoas que nós tu designaste para nos guiar nos teus caminhos, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, abençoa o restante dessa programação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queremos agradecer aos adolescentes que nos acompanharam nos cânticos, mas nós convidamos os alunos adolescentes para conversar nesse momento e conhecer um pouco mais dos seus gostos com relação à classe TIM. Nós estamos aqui com alguns adolescentes, nos conhecer um pouco mais do que eles pensam da classe da escola sabatina. E eu quero começar com a Ana Isabelle, ela que é da base dos escolhidos. Eu gostaria que você falasse pra gente nesta manhã. O que você mais gosta na escola sabatina, na classe de adolescentes? Eu gosto do momento de louvor. Quais são suas músicas preferidas? Eu gosto de Descansar, Flor Santo e Meu Farol.
e você gostaria de cantar de alguma forma mais especial? Como você gostaria que fossem os cânticos na classe de adolescentes? Com todos unidos na base cantando. Muito bom. Vamos conversar agora com o Ítalo. Ítalo é da igreja, 13 de setembro. Ítalo, eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho sobre a importância do quiz. Então, a importância do quiz para mim é que a gente estuda a semana toda, né, um tema, e esse tema vai cair na prova. Essa prova é no sábado. Então, quem não estudou, infelizmente, não vai ter um bom desempenho. Então, acho bom ter um momento específico na semana para prestar atenção. Você entende que o quiz ajuda, incentiva os alunos a estudarem a lição? Sim, porque se não tiver o quiz, né, e se ele não ler a lição diariamente, ele não vai conseguir ter um bom desempenho. Muito bom. Paulo, eu gostaria de mostrar agora para todos os nossos telespectadores, também os nossos amigos que estão aqui, o que você acha mais importante da lição da escola sabatina? Bom, a lição da escola sabatina ela é muito importante não só para dar vida à classe dos adolescentes, mas também para fazer a pessoa mais próxima de Deus e melhorar a vida espiritual da pessoa. Então é muito importante a lição da escola sabatina para a vida espiritual de cada um. O que você diria agora para o adolescente que está nos assistindo, que não estuda a lição diariamente? O que você poderia dizer para essa pessoa? Que ele poderia estudar bastante, ele precisa estudar bastante e inclusive separar um tempo específico na semana para poder, só para tirar o tempo para poder estudar a lição da escola sabatina, porque é uma coisa que vai fazer tanto bem para você na sua vida física como na sua vida espiritual, e você vai crescer espiritualmente no Senhor. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês já podem ir, obrigada. Gente, vamos dar uma salva de palmas para o nosso. E nesse momento nós vamos ter algo muito especial para vocês e todos que estão em casa. Nós vamos trazer uma pessoa muito importante para falar de algo mais importante ainda. Mas antes de chamá-la, eu quero dizer que a escola sabatina mudou. Então agora, aqueles que eram juvenis passaram a ser pré-adolescentes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Aqui nós temos apenas os adolescentes e existe outra classe de pré-adolescentes porque elas precisam estar separadas, porque cada idade está em um momento e é importante que cada um estude a sua própria lição. Mas nós, nesse ano de 2026, queremos valorizar a nova geração e com os adolescentes não é diferente. Queremos ter a capacidade de identificar como eles estão e não apenas fazer com que eles apenas sentem na sala, estudem a lição e vão para casa. Precisamos ter um olhar melhor para verificar exatamente como ele está, talvez como ele se sente, quem sabe ajudá-lo. Mas, para falar sobre isso, nós vamos convidar a psicóloga Fernanda, que vai falar sobre muitos assuntos importantes nesse momento. E eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para a Fernanda. Obrigada a todos, né? Sejam bem-vindos, é um momento especial. E aqui eu quero trazer, primeiramente eu vou me apresentar. Me chamo Fernanda Furtado, eu sou psicóloga e nutricionista também. Então, eu trago aqui 3 questões para a gente. Nesse momento eu vou trazer a primeira. E assim, o que eu quero trazer? Nós, como líderes e professores dos adolescentes, né, precisamos ter uma visão mais ampla sobre eles. Né? É uma fase mais delicada, é uma fase de transição onde eles estão desenvolvendo a sua pessoa com seus gostos, com seus quereres, né? Eles saem da infância, onde todas as coisas são determinadas pelos pais, agora eles crescem e entendem o mundo de uma forma diferente. E essa transição traz muitos conflitos. Também tem uma outra questão que identificamos muitos problemas emocionais, que é o nosso tema, mas isso está relacionado ao estilo de vida. Infelizmente, tem coisas que nós temos um alcance e
cá, a gente já vê um problema instalado, infelizmente. No entanto, a gente precisa entender que existem vários fatores que se instalam os problemas emocionais. E é muito importante que vocês saibam. Então, como eu falei, o estilo de vida é um dos fatores que agravam bastante, né? Primeiro, os adolescentes não querem dormir, né? A quantidade de horas suficientes para que eles possam descansar, reparar o cérebro, né? O sono. A alimentação é completamente distorcida, né? Com relação à nossa saúde. Então, assim, são vários fatores que contribuem e estão afetando, infelizmente, a questão emocional. O que eu fiz? Eu trouxe a minha palestra aqui nesse folder porque eu quero que vocês leiam, porque eu sei que aqui é um papel, e se vocês não lerem agora, vai ser muito difícil vocês lerem depois. Porque a gente sabe que tudo a gente enfia debaixo do tapete depois, né? Lá fora a gente tem várias atividades e acaba aqui atrapalhando, né, isso aí como foco. Então, como identificar adolescentes com depressão e ansiedade? Vocês podem acompanhar, tá bom? A adolescência é uma fase de mudanças intensas. Muitos jovens enfrentam batalhas silenciosas, como líderes a perceber sinais, acolher e apoiar, sem julgamentos. Uma coisa que é muito importante, precisamos olhar para o adolescente na sua individualidade. Não tem como a gente colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, porque somos realmente diferentes, né? Igual a gente viu ali na palestra sobre, aliás, naquela parábola sobre a pipoca. Quando estoura, cada um tem a sua personalidade. Então, a gente jamais, mesmo que eles estejam na mesma faixa etária, cada um tem a sua individualidade. Então, a gente precisa olhar com esse olhar mais sensível e empático. Em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. Então, fazer o papel de líder ou de professor é além de líder e de professor. A gente tem que ser mais humano, a gente tem que ser mais empático, mais sensível, né? Porque a gente tem nas nossas mãos a vida de uma outra pessoa, né? Então, a outra pessoa nos vê como uma grande referência. Então, para a gente identificar sinais de depressão, como que a gente pode ficar atento? Eu trouxe aqui 3 sinais que são emocionais, comportamentais e físicos. Aqui eu coloquei que são comportamentos, né, bem comuns e são bem característicos. Para os emocionais, tristeza persistente e duradoura, né? Por exemplo, a gente sabe, aliás, e repentina, a gente sabe que de repente o adolescente pode estar triste e aí persistir. Quando a gente sabe que a tristeza é persistente, já é um sinal de alerta. A tristeza ela é passageira, ela tem que acontecer até diluir aquele problema. Mas diluir o problema e a tristeza ainda permanece, a gente já vê que é um problema, é um sinal de depressão. Irritabilidade frequente também, irritabilidade, raiva, né? Muitas vezes eles não sabem lidar com as emoções e a raiva também é um sinal de depressão. Desânimo constante, baixa autoestima, é também uma fase de transição onde os braços são mais longos, as pernas são mais longas, né? O tronco menor, então eles ficam muito insatisfeitos com essa transição e eles têm uma baixa autoestima muito grande, principalmente as mulheres. Mas a gente encontra esses sinais também nos homens. Comportamentais. Isolamento. Poxa, não é que é estranho? Se não há ali um envolvimento, uma interação entre os demais, e ele sempre fica isolado, é um sinal muito importante para a gente identificar. Perda de interesse também. Por que perda de interesse? Isso não é para ser visto como algo comum, simples. Isso é uma coisa que é de se preocupar. Não tem que perder interesse. Quando você entra ali dentro daquela sintonia, você tem prazer em viver aquele momento. Então, a perda de interesse pode ser sinal. O rendimento, né? Mudança brusca no comportamento. De repente, um comportamento e do nada você muda, a gente já percebe que é também um sinal. Sinal físico, alteração do sono e apetite. Dores frequentes sem causa aparente, cansaço contínuo. Então, essas características a gente pode ver que, sim, pode estar relacionada à qualidade do sono, não dormir bem. No entanto, se isso for frequente, a gente pode ver como sinal. Sinais de ansiedade, que a gente vê que uma coisa é diferente da outra coisa, mas depressão é diferente da ansiedade. As emoções, preocupação exagerada, medo de errar ou de ser rejeitado, tensão constante.
Isso aqui é uma característica muito comum do adolescente, porque ele tem medo, né? Ele tem aquela preocupação realmente de pagar mico, né? E os outros rirem. Então, esse medo de errar é muito comum. No entanto, quando ele já se isola, a gente percebe que o medo excedeu também é sinal. Comportamental, evitar atividades, porque ele não tem interesse de competir, né, de interagir, de estar junto com os demais, também pode ser. Necessidade de controle, essa necessidade de estar sempre querendo ser robótico, sabe? A gente não é para ser assim. O adolescente é como uma criança. Ele se gesticula, ele fala, ele conversa naturalmente. Então, essa preocupação de querer ser sempre um certinho, né, isso também é um sinal de comportamento. Crises de pânico. De repente, a pessoa está aqui e, do nada, ela tem uma crise de medo, né, desesperado. Isso também pode ser sinal. Agitação e inquietação. Está muito rotulado o TDAH, né? Então, tudo as pessoas querem associar ao TDAH. Comportamento acelerado é um TDAH. Só que, de repente, muitos sinais, eles estão relacionados à questão da saúde mesmo, física, né? O estilo de vida alimentar. E, infelizmente, estão recebendo o diagnóstico de TDAH, que não deveria, né? E às vezes é só o estilo de vida. Então, essa agitação e inquietação pode estar relacionada a algum fator que pode ser sinal de ansiedade. Físico. Falta de ar, taquicardia, tremores, sudorese, desconfortos gastrointestinais. Olha, uma das coisas que muito acontece é o desconforto gastrointestinal. Porque a ansiedade, ela causa esse desconforto mesmo. E a pessoa sente dor imediatamente. Então, isso às vezes é até confundido com a má alimentação, né? Com a forma que se alimenta e acaba aqui sendo despercebido. E como que a gente pode ajudar, né, na prática? Como que o líder, o professor, pode fazer? Observar com sensibilidade. Mudanças persistentes indicam sofrimento emocional. Então, se persistir, quem tanto conhece, a gente sabe que alterou o comportamento, porque está aqui todos os sábados, né? Então, a pessoa tem um comportamento, de repente ela alterou e persiste, já é uma forma de você identificar e você poder ajudar. Ouvir sem julgar é muito importante. Deixar o adolescente falar no seu tempo. Esse momento é extremamente valioso porque, às vezes, querer instigar e reforçar a comunicação piora a expressão do sentimento dele. Mas ele há espaço, sabe? Chegar e colocar a mão no ombro, ficar um pouquinho perto, até chegar o momento da pessoa realmente se entregar e falar. Mas não chegar, o que você tem, o que está acontecendo? Isso é muito invasivo e para eles gera mais bloqueio, então traz mais prejuízo. No lugar de ajudar a fazer um efeito rebote, vai atrapalhar, né? Validar o sentimento. Uma das coisas que jamais pode acontecer, olha, fulano de tal já teve isso não é nada não, isso é bobeira, né? Isso é invalidar os sentimentos, isso causa um problema muito maior, ou seja, há um problema, é como se a pessoa tivesse uma ferida e como se não bastasse você fosse lá e cutucasse a ferida. Então, é pior, né? Então, para que isso não aconteça, dar a mão aos ombros mesmo e dizer assim, olha, você não está sozinho, estou aqui, eu posso te ajudar. Isso faz toda a diferença. O adolescente precisa de alguém, ele precisa de um adulto que ele possa se apoiar. E, infelizmente, quando ele não tem em casa, ele encontra realmente no professor, no líder, né? É no professor da escola. E, às vezes, esse professor não tem essa estrutura para dar esse apoio. E isso é um dos maiores problemas. Nós aqui estamos se preparando para dar realmente esse apoio que eles tanto precisam. Outra coisa também que valida é obrigada por confiar em mim. Se você fala isso para o adolescente, ele tem uma entrega maior, sem reservas. Isso você pode ampliar ainda mais essa estrutura do relacionamento. Seus sentimentos são importantes. Então, olha, quando eu digo assim, seus sentimentos são importantes, você pode me falar o que você está sentindo. Isso faz toda a diferença, por quê? Porque você está dando a ele a importância de que o que ele está sentindo não é banal. Não é bobagem, né? Como alguém diz, isso é bobeira, daqui a pouco passa, né? Se você faz isso, você invalida, faz ele se sentir pior ainda.
Fortalecer um ambiente seguro, né? Comunicação acolhedora, sem espiritualizar a dor. Outra coisa que é muito importante, jamais uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade não está relacionada à falta de fé, não está relacionada à questão espiritual. O que acontece que, de fato, afeta o relacionamento com Deus. Por quê? Porque a depressão, por exemplo, ela é uma instabilidade hormonal, onde nosso corpo precisa naturalmente produzir os hormônios do bem-estar e do prazer. Na carência da produção desses hormônios no nosso organismo, faz com que esse bem-estar e o prazer reduza, e aí vai fazer um efeito inverso. No lugar de bem-estar, vai estar com mal-estar. No lugar de prazer, vai estar com desprazer. Então, se eu estou com mal-estar o tempo todo e desprazer, é claro que o meu corpo não está produzindo adequadamente esse hormônio. E claro que quando eu estou assim, eu posso estar na melhor fase da minha vida, me realizando em tudo, mas até com Deus a minha relação fica limitada. Porque eu não tenho ânimo, eu não tenho prazer. Então, para falar com Deus, eu também não vou ter. Você está entendendo? Por isso que Deus diz, nós não deveremos adoecer, né? Ele fala, nós não deveríamos adoecer. Por quê? Porque isso dificulta a minha relação com Deus. A gente pensa que é na dor que a gente vai buscar a Deus. Muito pelo contrário, na dor você não tem capacidade de pedir, de orar, de falar com Deus. Com tanta dor, com tanto sofrimento, infelizmente, é por essa razão que existem muitos casos de suicídio. Infelizmente, e hoje não se divulga tanto quanto antes, por quê? Porque, infelizmente também, antes, quando começaram a divulgar, aquela notícia, aquele anúncio, fortalecia aqueles que já estavam planejando. Ou seja, quando a mídia foca em alguém que cometeu um suicídio, o que acontece? Ficam todos ali focados, enquanto isso, o outro que estava planejando nos bastidores, ele vai lá e faz a mesma coisa. Você está entendendo? Então, tivemos que fazer isso. A mídia teve que cessar suas informações, porque fortalecer ainda mais. No entanto, gente, o índice é muito alto. E, infelizmente, o índice também é muito alto dentro da nossa igreja. E também nesse grupo de jovens. Então, a gente tem que estar bem atento, né? Quinto e último, encaminhar com sabedoria. Converse com os pais e oriente a busca de apoio psicológico quando necessário. Então, olha só, às vezes os pais perceberam, às vezes eles fingem que percebem, porque não é fácil, é um desafio muito grande. No entanto, quando eu, como professora, eu, líder da sala de adolescentes, se identifico também, e eu comunico aos pais, para ela cai a ficha, era isso mesmo que eu pensava. Então, eu não estou sozinha nisso. Então, eu vou pedir ajuda, não facilita. Quando um olhar é o mesmo, em lugares diferentes, não é que facilita? Então, se a mãe percebeu e depois a professora percebeu, opa, tem alguma coisa realmente errada. Então, ela que vai ajudar. E para finalizar, lembre-se, um professor atento pode ser a ponte entre um adolescente em sofrimento e a ajuda que ele precisa. Apoio, observe, ora, encaminhe. A presença de um líder amoroso pode salvar vidas. Então, convido vocês a lerem novamente, né? A se colocar nessa posição, entender que podemos ser sim essa fonte, essa ponte, na verdade, de relacionamento entre Deus e esse adolescente. Agradecemos a psicóloga Fernanda por essa belíssima explanação, um assunto realmente muito importante. Continuando a nossa trimestral, nós queremos falar que o adolescente agora precisa de toda a nossa atenção. Na verdade, sempre precisou. Mas agora, todos juntos, a Igreja Adventista como um todo, desde a divisão até a menor igreja, todos estão voltados para a nova geração. Então, nós temos agora que começar esse ano, esse trimestre, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, vontade de estar ali com eles, porque vamos contribuir com a salvação de alguém. E esse alguém são os adolescentes. Então, como nós colocamos no início, houve algumas mudanças. Por exemplo, os adolescentes agora não estão sozinhos no ministério.
quem era juvenil passa a ser pré-adolescente e sai do Ministério da Criança. Então, os pré-adolescentes, eles passam a fazer parte do Ministério de Adolescentes. Então, dessa forma, você precisa colocar os dois no mesmo ministério, mas em salas diferentes. É muito importante que não sejam tentados a colocar adolescente com jovem, adolescente com pré-adolescente, a não ser que seja realmente uma igreja muito pequena, que não tem de nenhuma forma como separar. Mas a orientação é que realmente separa. E nós queremos falar sobre agora a questão da classe. Vamos falar da decoração. Próximo trimestre, nós vamos falar sobre a questão da oferta também. Mas com relação à decoração, é importante destacar a logo do Ministério Adolescente. Então, faça a logo do Ministério de alguma forma para que ela fique em destaque na sua sala. Nós queremos também colocar mesmo um puff para nós pegarmos mais adolescentes para participar. Nós também vamos ter agora as nossas ofertas que vão para o Pacífico Sul. Então, nós temos aqui alguns materiais voltados para a questão indígena, porque naquele lugar tem muitas questões tribais. E talvez você fale assim, não, mas é muito difícil isso. Mas, para colaborar com vocês, eu quero dizer que nós temos uma irmã da Igreja dos Ingleses, que é a Dalcia, eu vou deixar o telefone dela na descrição do vídeo, dos comentários, onde vocês podem encomendar tudo isso para a sua classe e o preço especial, que ela é muito maravilhosa e ela mesma confecciona tudo isso. Ela auxiliar cada professor, cada diretor, a trazer para a classe adolescente do primeiro trimestre de 2026 um lar tribal relacionado ao local onde as ofertas do 13º sábado serão beneficiadas. E agora, eu gostaria de convidar duas pessoas nativas lá da divisão aonde as ofertas serão beneficiadas. Eu quero convidar aqui a nativa Milena. A nativa Milena. Se tiver mais nativos, pode também entrar. E eu gostaria de mostrar para vocês o que nós podemos fazer para incentivar os nossos adolescentes a entregar as ofertas. Aqui nós podemos estar utilizando essa cuia, que nós chamamos assim, para a oferta. Então fica muito importante. Nós temos aqui mais uma nativa também, da divisão para onde vão as nossas ofertas. Nós temos um nativo do sexo masculino. Nós vamos aqui trazer, já conversar com cada um deles, ele já está aqui com seu arco e flecha. Eu vou até pedir para poder ser próximo um pouco mais, exatamente. Que eu gostaria, deixa eu ver aqui a oferta, de fazer agora uma entrevista com esses nativos. Primeiramente, eu vou falar com a nativa Milena e quero perguntar, qual é a divisão que vai estar sendo beneficiada com as nossas ofertas? Muito bem, é Pacífico Sul. E lá tem a Ilha Salomão. E lá tem também Votuatu. Tem Papua Nova Guiné. E tudo isso, a questão tribal, pode ser utilizada como incentivo. Por exemplo, essas saias, elas podem ser colocadas no adolescente para tirar a oferta. Temos também uma outra coisa que é utilizada lá, que são os chapéus. Então, você pode estar tendo um chapéu na sua sala e o adolescente que for tirar a oferta, seja com uma cuia ou seja com qualquer um cestinho que represente a questão das tribos, você pode utilizar também o chapéu para que o adolescente possa tirar a oferta, juntamente com alguma coisa que possa lembrar o local que vai ser beneficiado com as nossas ofertas do 13º sábado. Como a nativa falou, vai ser a divisão Pacífico Sul. E agora, eu gostaria de perguntar para a nativa Paula, quais são os projetos que serão beneficiados com as nossas ofertas do 13º sábado? Bom, os fundos vão ser utilizados para estabelecer canais de televisão e rádio da UFXANEL Guiné e produzir séries circuladas infantil para transmissão e plataformas digitais. Muito bom. Nós estamos vendo que essa questão online ela é muito importante. Então nós temos que incentivá-los a doar as ofertas, porque
vamos incentivar a pregação do Evangelho aqui no Pacífico Sul de forma online. Eu quero chamar aqui o nosso nativo, que já veio com arco e flecha, para mostrar para vocês aqui. Olha, essa saia, ela pode sair. Se você tira a saia, você coloca exatamente no momento de tirar a oferta. Você pode colocar também apenas a parte de cima. É importante porque os adolescentes gostam disso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós adultos não gostamos de ficar só sentados ouvindo, não é verdade? Agora imagina os adolescentes que têm um senso de atenção menor. Nós temos que fazer coisas diferentes para chamar a atenção deles, para que eles queiram estar aqui, para que eles entendam, para que eles saibam qual é a divisão que vai ser beneficiada, quais são os projetos, quais são os países. Isso é muito importante. Então, quero agradecer palmas para os nativos. Muito obrigada. Nesse momento, nós queremos convidar a diretora e professora da base dos escolhidos Daniele Feitosa para falar sobre os aniversariantes e também com relação às visitas. Bem, acho que todos vocês já devem fazer isso, né? Na classe de vocês, normalmente, né? Quando vem uma pessoa que vem visitar a nossa igreja, a nossa classe, a gente procura fazer claro, dar aquela atenção, perguntar o nome, de onde veio, né? Quantos anos tem, quem trouxe, e fazer ela ficar bem aconchegada na nossa sala, né? E aí, às vezes, você pode fazer uma dar de lembrança, né? Fazer um copinho com adesivozinho, bonitinho. Pode ser uma outra coisa além de um copo, uma garrafinha, né? Pode também ser uma lição da Escola Sabatina, né? É bom sempre ter uma lição da Escola Sabatina, né? Sempre pedir aí para a igreja colocar umas 5 lições para deixar, até mesmo para os adolescentes que não têm lição. E aí colocar um amendoinzinho, fica a critério de cada um, né? Dependendo do tipo de alimentação que vocês oferecem. Isso aqui com relação às visitas, tá? Os aniversariantes, a gente, além de ter esse quadro aí com as fotos dos aniversariantes do trimestre, aqui na nossa classe a gente comemora por trimestre. Tá? A gente traz um bolo, traz um presente, a gente traz um presente de verdade. Assim, uma caneca de porcelana com uma coisa escrita, né? Parabéns pelo seu dia. A gente também dá Bíblia, dá lição, ou alguma coisa que a adolescente gosta, né? A gente não pode estar dando presente de adulto para adolescente, né? E aí a gente faz da mesma forma, além da lembrancinha que a gente dá para eles, do presente, né? Que a gente traz o bolo, canta parabéns, ora, tira foto. E a gente também dá um docezinho para eles, tá? A gente dá um chocolatezinho, dá um pirulitozinho, um amendoim, algumas coisas assim, mais saudáveis possíveis, tá bom? A gente tem que procurar improvisar aí. E é assim que a gente faz. Os nossos adolescentes aqui têm dado super certo, tá? Alguns são muito tímidos, né? Algumas visitas não gostam de levantar, de falar de onde veio. Mas aqui tem dado muito certo. A gente agradece muito a Deus porque a gente tem uma média de 20 adolescentes aqui. E nunca tem só 20 adolescentes aqui. Sempre tem muitas visitas vindo, né? Então é isso que a gente faz aqui, tá bom? Vocês conseguem fazer o mesmo. E também tem a gente pode comprar nessas livrarias cristãs que tem por aí, marca texto, marca página. Com coisinhas de Jesus que a gente coloca aqui dentro também. É isso. Na trimestral sempre temos muitos aprendizados. E nesse momento nós vamos convidar novamente a psicóloga Fernanda, que ela tem um assunto importantíssimo para falar. Hoje, qual é o grande desafio de cada classe de adolescentes em unanimidade? Alguém quer dizer aqui qual seria o maior desafio na hora de passar a lição na classe? Tem estudar, mas assim, na classe, qual é o maior desafio que se tem? Celular. Exatamente. Sobre como resolver o problema do celular na classe, na hora da lição, ou em momentos importantes da escola sabatina na classe Teens. A professora Fernanda vai estar falando para nós como resolver isso.
Obrigada também pela oportunidade novamente. Então, assim, o que nós pensamos? Que como o celular é uma barreira, né, de relacionamento, é uma barreira também de aprendizado, porque quando a gente olha para o celular, a gente sabe que ele tem é como se fosse uma faca de dois gumes, né? A gente tem que saber cortar, porque senão o outro lado corta também. Só que nessa fase, os adolescentes têm muita dificuldade para entender. E para isso, nós tivemos a ideia de criar um termo de responsabilidade em que os pais e o próprio adolescente vai precisar assinar. Para quê? Para que quando eles chegarem, eles coloquem na cestinha, vocês podem improvisar uma cestinha como essa, até no tema mesmo, né? A gente tinha aqui só para identificar que é uma cestinha. E aí colocar os celulares na hora da entrada. Alguém deve ser responsável por ficar ali na frente, pode ser até mesmo um líder, né? Quem ajuda. E pegar, por quê? Porque alguém que tem que ficar é alguém que vai ficar responsável por esses celulares. Então, aqui no termo, a gente tem toda a descrição, né, de qual que é o propósito dessa prática, o funcionamento e a responsabilidade. E no final tem a concordância. Então, os pais vão compreender a importância, já que a gente vai enfatizar que esse momento é só para que foque realmente na lição e também porque é um momento único, né? A gente só tem esse encontro uma vez por semana. Então, a gente não vai finalizar esse encontro. E eu não sei nas classes de vocês, mas aqui identificamos que o uso do celular atrapalha bastante. Tá bom? Então, eu trouxe o termo, gostaria que vocês lessem, que a gente vai mandar para vocês em PDF, que vocês vão imprimir para vocês entregarem para os pais. O que eu aconselho? Façam uma reunião com os pais, para que eles compreendam. Por quê? Porque assim, quando nós estamos com o mesmo objetivo em coletivo, é diferente do que eu chamar um pai individualmente. Mas se eu convido eles a uma reunião, faz uma reunião atrativa, sabe? Faz com que eles compreendam a importância dessa reunião e apresentem isso para eles. Tá bom? O outro, que é um comunicado oficial no formato de incentivos do Ministério dos Adolescentes. A Daniela, ela mostrou aqui o método que ela utilizava sobre os incentivos. O que a gente conseguiu identificar, e eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Tá bom? Não precisa ser em voz alta, mas que acompanhassem. Comunicado oficial no novo formato de incentivos do Ministério, no Ministério dos Adolescentes, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos líderes, professores, pais e adolescentes, como parte do compromisso da Igreja Adventista do Sétimo Dia com a mensagem de saúde e buscando fortalecer hábitos mais saudáveis entre nossos adolescentes, o Ministério dos Adolescentes passará a adotar um novo modelo de incentivos. Até hoje, muitos dos estímulos utilizados eram alimentos ultraprocessados, como chocolates, bombons e pipoca, por exemplo. Apesar de serem itens comuns, eles não representam os princípios de saúde que ensinamos e promovemos como igreja. Princípios que valorizam o cuidado com o corpo, a temperança e o bem-estar integral. Por isso, a partir deste próximo trimestre, todos os incentivos utilizados nas atividades dos adolescentes serão livres de alimentos. Eu vou enfatizar aqui, nós não somos responsáveis por alimentar ninguém. Tem adolescentes que pode estar restrito e com essa facilitação, ou seja, o líder ele pode ser um facilitador a fazer o uso de um alimento que ele pode estar proibido. Então a gente pode estar errando ainda mais com a saúde desse adolescente. Por isso, nosso objetivo é oferecer recompensas que realmente contribuem para o desenvolvimento, criatividade e motivação dos nossos jovens, fortalecendo sua identidade e sua relação com a igreja. Os novos tipos de incentivo. Para continuar estimulando a participação, bom comportamento e envolvimento com a escola sabatina e outras atividades, adotaremos incentivos que sejam úteis, criativos, saudáveis e valorizados pelos adolescentes. Aqui estão algumas sugestões aprovadas para uso. Materiais escolares e de criatividade, eu não vou ler tudo, tá bom? Itens de uso pessoal, itens de envolvimento espiritual, itens de recreação e incentivos de experiência. Esses incentivos podem ser combinados ou adaptados à realidade da igreja. Então, é muito importante que vocês leiam esse comunicado, tá bom? Porque, como líder, a gente tem que ter essa estrutura.
nossa finalidade. Mais do que substituir alimentos, estamos fortalecendo um ambiente de formação integral. Né? Então, a gente pode observar que, infelizmente, a nossa igreja tem trazido o mundo para cá, quando nós possuímos a mensagem sobre saúde. E aí eu pergunto, vamos continuar permitindo que o inimigo atue com essa força, porque é uma das astúcias mais estruturadas que ele possui, é através da alimentação, infelizmente. E nós, como mensageiros da mensagem sobre saúde, que nós deveríamos representar para o mundo através do nosso comportamento, infelizmente, isso não está acontecendo. Né? Então, para essa formação integral, onde nossos adolescentes se sintam respeitados, amados e estimulados a crescer física, emocional, espiritual e socialmente, conforme o ideal adventista de saúde integral. Agradecemos a compreensão e o apoio de todos, Ministério dos Adolescentes e Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bem? O que vocês acharam? Gostaria da opinião de vocês. Vai ser muito desafiador? Vocês acham que vai gerar um impacto muito grande? É muito importante que vocês apresentem essa nova modalidade de uma forma que conscientize eles, para que eles compreendam que o alimento deve ser bem estruturado e quem tem que alimentar os adolescentes são os seus pais. Tudo bem? Então, boa sorte para nós e vai ser um sucesso, porque quando o Espírito de Deus está presente dentro desse projeto, a gente sabe que tudo vai dar certo. Basta que a gente só siga, né? Da forma correta. Muito bom. Agora que nós temos orientações tão valiosas, nós queremos falar um pouco sobre a questão relacionada às lâmpadas. Alguns professores querem saber como fazer para colocar decoração a essas lâmpadas amarelas. Elas vendem na loja Perim, mas tem outros locais que vendem também. E se você não tiver essa parte do abajur, ela também funciona somente com cabo. Você pode estar usando de várias maneiras. Tanto para trazer a questão da lição com algo mais rústico, tanto quanto para a lição da escola sabatina, que é o nosso próximo assunto. No próximo trimestre, no ano de 2026, nós vamos estudar muito sobre questões relacionadas a Moisés. Nós gostaríamos de dizer mais uma vez que nós precisamos introduzir os nossos adolescentes em tudo que fizermos na classe, para que eles não sejam meros espectadores. Então, nós queremos convidar aqui os adolescentes, que é o Paulo e o Guilherme. Eles vão estar relacionando agora a questão de Moisés. Moisés nas suas duas fases, né? Em um momento da lição, nesse próximo trimestre, nós vamos estar falando da experiência de Moisés. E por que não mostrar os dois momentos da vida de Moisés? Já pararam para pensar quão difícil deve ter sido a adolescência de Moisés? E nós temos que vivenciar, na hora da lição da escola sabatina, as histórias para que eles possam se sentir parte da classe. E um outro assunto também que será tratado na lição é um assunto relacionado à mordomia. Todo trimestre é para trabalharmos a questão da mordomia, incentivarmos as ofertas, os dízimos e também a questão não só do dinheiro, mas do tempo. E eu gostaria de chamar aqui a adolescente Eduarda Jardim, ela que vai estar representando nesse momento a riqueza. Não que a riqueza seja uma coisa ruim, mas nós queremos trazer aqui que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de devolver o dízimo da oferta, ainda que tenha condições para isso. Então, nós queremos incentivar, informar cada adolescente como funciona a questão do dízimo, 10% da renda. Nós queremos incentivar a questão da oferta, assim como a Bíblia ensina e assim como o Espírito de Profecia orienta. E a lição vem falando, além da questão da mordomia relacionada ao tempo e também aos recursos, eu quero mostrar para vocês que é importante que seja entregue para cada adolescente um cartão de dízimo. Prima Daniela pegar um cartão para cada um dos nossos professores, porque eu sei que os professores também gostam de ganhar coisas e os nossos adolescentes não são diferentes.
Então, além da questão do tempo, além da questão da devolução dos dízimos e ofertas, nós queremos também falar sobre os talentos. Vai ser uma outra parte da mordomia que será falada. Eu gostaria que o Guilherme ali pudesse pegar o violão, o Guilherme que é um grande talento aqui da classe, e queria dizer o seguinte: todos os professores, todos os diretores, todas aquelas pessoas que estão envolvidas com o departamento de adolescentes precisam identificar os dons. Nós temos adolescentes que tocam flauta, nós temos adolescentes que tocam violão, nós temos adolescentes que tocam teclado, nós temos adolescentes que têm muitos talentos, que cantam. Nós fazemos com que eles usem esses talentos, incentivar. E falando sobre talento, nós temos a quarta teens, que agora vai ser dividida com os pré-adolescentes, que também vão estar fazendo a quarta teens. É o momento também de utilizar esses talentos, esses dons. Então, tem aquele olhar de descobrir qual é o dom do seu adolescente. E cada um tem um. E eu gostaria, nesse momento, de convidar os adolescentes para que possam, nesse momento, cantar uma música. Eles praticamente não ensaiaram. Seria a demonstração de um talento que nós temos na classe, que foi descoberto, que é do Guilherme com o violão. Vamos assistir. Agradecer aos nossos adolescentes, viram quantos talentos e nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Então, a nossa grande mensagem é que nós possamos ter um olhar diferente dos nossos adolescentes a partir de agora, para que nós possamos descobrir os talentos, identificar os sentimentos, sermos pessoas mais presentes em sua vida. Muito obrigada a todos vocês. E nós queremos falar sobre uma parte da lição que é muito importante também, que é a parte que fala de Jesus. Nosso adolescente Ítalo também, que vai já entrar. Nós, na época da Páscoa, nós temos a oportunidade de incentivar os adolescentes a participarem do evangelismo. Quem sabe duplas missionárias teens, eles gostam de participar. Eu vou convidar o adolescente Ítalo, ele está vestido de Jesus. E como vai ser na época da Páscoa, não é difícil vestir de Jesus. Uma bata branca com um pano vermelho, uma coroa de espinhos, já está ali simbolizando a Páscoa. Mas muito mais do que isso. Por que não fazer uma santa ceia com eles? Nós podemos fazer uma santa ceia com os adolescentes. E aí podemos, inclusive, vou dar uma dica para quem é aqui de Roraima. Tem a livraria evangélica que tem uns potezinhos lindos de colocar o cálice, que depois que toma, leva para casa como lembrança. E pede para alguém fazer o pão exatamente como deve ser feito. E convida o ancião ordenado ou até o pastor da igreja para estar presente e fazer uma santa ceia com os adolescentes. Isso é muito importante, nos sentir queridos. Os adolescentes, eles precisam se sentir importantes, pertencentes a um grupo. Então, com relação a isso, é importante a lição da escola sabatina e a Páscoa. Esse momento vai ser muito importante incentivá-los a fazer parte do programa missionário de Semana Santa
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigada, Aida. Nós queremos falar sobre uma coisa importante também. A lição é maravilhosa e é realmente o momento mais importante da escola sabatina porque é um alimento. Mas vocês acham realmente que eles vão, como adolescentes, com a energia que eles têm, simplesmente se contentar espiritualmente só com isso? Não. Nós temos que incentivar os adolescentes a estudarem a lição em casa. Mas é importante fazer reunião de pais, para que os pais também participem nesse momento dos adolescentes. Para que pais unidos com o professor possam estar ajudando o adolescente a estar mais alimentado espiritualmente. Então, eles precisam ler a Bíblia diariamente, fazer a lição. E com relação a isso, nós queremos trazer para vocês que os adolescentes eles gostam um pouquinho de competição. E quem sabe se você faz ali, meninos e meninas, faz um quadro, para ver quem está estudando mais a lição, quem está estudando diariamente, eles gostam disso. Aí dá um prêmiozinho, uma medalha, alguma coisa no final, que vão incentivar. Eles sempre precisam de algo mais. Então é algo que pode ser pensado. Tem muitos projetos hoje também, de adolescentes, para serem colocados em prática. E por último, eu gostaria de dizer que o adolescente não precisa ficar apenas na classe da escola sabatina. E se fizesse um momento no sábado à noite, para que o adolescente possa se reunir, jogar um uno, brincar com o vôlei, alguma coisa na sua igreja mesmo, ou na casa de um irmão, porque o adolescente não vai querer apenas pensar no lado espiritual, ele vai querer o lado social, mas nós podemos ajudar também com relação a isso. Isso é muito importante. Juntamente a isso vem a questão dos PGs. Eu não sei quantos aqui, quantos que estão presentes e quantos estão em casa, tem algum PG de adolescente. E eu quero falar aqui da diferença do PG e da classe bíblica. A classe bíblica, se já tem uma classe bíblica de adolescentes do Clube dos Gravadores, não precisaria ter outra classe bíblica de adolescentes, que já tem todos na classe dos gravadores. Mas o PG é diferente. Se tem um PG de adolescente, se tem um PG de desbravadores, não quer dizer que não tenha que ter um PG de adolescentes. Então, se você já tem um PG de adolescentes na sua igreja, que, por exemplo, sexta-feira à noite, você pode estar passando no domingo antes do culto. Se domingo antes do culto já tem um PG de desbravadores, você pode fazer na sexta-feira. Você pode fazer o PG em qualquer momento, desde que vocês façam. O PG é onde eles estão mais perto, onde aqueles adolescentes mais tímidos começam a falar e é o momento que você consegue sentir e conhecer um pouco mais de cada adolescente. E nós estamos já chegando ao final da nossa trimestral aqui, eu não ouviu? Vamos ensaiar de novo. Nós estamos chegando ao final da trimestral dos adolescentes. E nós queremos agradecer a todos vocês. Nós queremos agradecer a Dalci, que tão gentilmente nos ajudou com as roupas do índio. E também com a decoração aqui. Eu vou deixar o número dela na inscrição, ela que faz materiais. Agradecer a sonoplastia maravilhosa. Agradecer a todos que ajudaram direto e indiretamente. Agradecer a Dani, agradecer a Fernanda, agradecer a cada pessoa que está aqui nesse momento. Nós queremos, antes de finalizar em definitivo, juntamente com os adolescentes, todos os adolescentes, nós queremos convidar aqui a Fernanda e a Daniele para um momento também importante para quem veio presencialmente, o sorteio. Quem quer ganhar brinde? Convidamos agora a Fernanda e a Daniele para fazer o sorteio dos brindes. Olha que tem muito brinde. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos começar por esse. Número 13.
é para uma pessoa mesmo, que é para dar para sua adolescência. Mas está permitido. É, uma pessoa que na pessoa fez o que nós temos que dar. Número 18. Quase. Número 16. Ô, Glória. Foi 4, né? Alguém é 19? Olha, esse aqui, irmão, né? Me informa uma coisa pra vocês ficarem mais animados. Nem sei o que é, mas com certeza é algo especial. Número 13. Novamente. Não. Deixa a parte. Número 6. Pois é, eu contei, mas não dá pra receber também, foi 16. Número 6 também. Então a gente tem que só falar. Agora é o 11. Número 29. Número 12. Número 4. Essa pessoa que já é. Número 1. Aqui. Bem. Número 5. Número 7. Número 9. 11. Número 17. Que não ganhou brincar, que não ganhou. Só que eu contei, eles não variam. Quem não ganhou nenhum brinde? Eu. Aí entrega pra quem não ganhou nenhum brinde. Pronto. Eu todo mundo sai feliz. Mas Aí faz sorteio desse. aí só tem esse aí. Então, pronto. Todo mundo de olho no brinde. Alguém não ganhou? Número 25. Número... Ele no campo. 25. 27. Então você já ganhou um brinde. Bom, como nós falamos que tudo nós temos que introduzir os adolescentes, nós temos que encerrar com aqueles que são muito especiais. Os nossos adolescentes, para fazermos a oração juntos, nós vamos ter a oração por um adolescente para mostrar o quão é importante colocá-los para participar em tudo. Então, esse é o desafio dos professores, diretores, para 2026. Então, introduza o adolescente em cada modalidade. Descubra o seu talento. Incentive a estudar a lição diariamente. Traga atrativos para ele. Faça momentos também extra classe. E tenha aquele olhar mais profundo para cada um deles. Os adolescentes são especiais. Os adolescentes são importantes. Mas é preciso que eles sintam essa importância ao ser tratados, para que nós possamos tratá-los melhor cada dia, com mais amor, com mais atenção, dando mais importância, pertencimento e acolhimento para eles que são tão especiais. Muito obrigada a você que nos acompanhou de casa. Muito obrigada a vocês que vieram presencialmente e ganharam brindes, que está em casa não ganhou. Próxima vez vocês vão vir e vão ganhar brindes também. Vamos ficar de pé e convidar o adolescente Paulo para fazer a oração que eles precisam participar de todos os momentos. Oremos. Senhor Deus, nós
Pai que está no céu, Senhor, perdoe os nossos pecados, protege todo mal. Abençoe a família de cada um aqui representado, Senhor. Muito obrigado pelo Ministério do Adolescente. Que cada dia os adolescentes possam se aproximar do Senhor e melhorar a vida espiritual deles. Por favor, Senhor, que o Senhor possa também fazer com que nós possamos ter mais atenção com os adolescentes e que os adolescentes possam ser uma grande ferramenta para o Evangelho. Amém. Abençoe esse dia, abençoe a igreja e o Ministério do Adolescente para Amém. 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 E é isso, nós estamos nos despedindo, mas não podemos deixar de pedir que você compartilhe, curta e comente, para que muitas pessoas possam ter acesso a essas informações e a essa trimestral. Muito obrigada a você que participou. Esses negócios. Aí, aqui sai. Só pra eles verem. Falar mais de perto, que como não gravei. Pessoal, é importante que a logo tenha destaque na classe dos adolescentes. Então, coloque a logo em um lugar de destaque. Essa logo aqui, ela foi feita de papelão e tinta. Não é muito difícil você, de forma artesanal, também fazer algo relacionado à logo para colocar na classe. Com relação às ofertas do próximo trimestre são para a divisão Pacífico-Sul. Então lá tem muitas questões tribais. Então tudo isso pode ser utilizado como incentivo para a oferta. E você pode estar adquirindo esses materiais com a nossa irmã Dalci. Ela vai estar pronta para vocês, ela tem muita coisa que ela mesma produz, ela mesma confecciona. E eu vou deixar o telefone dela na descrição do vídeo e nos comentários. E você pode pegar também roupa de índio, que ela também faz, para utilizar no momento das ofertas. Então nós podemos utilizar todas essas coisas aqui para mostrar para os nossos adolescentes para onde vão as nossas ofertas. Lembrando de cada sábado falar sobre os projetos